Bom dia, igreja. Feliz sábado. Muito obrigada à igreja por me acolher, né? Obrigada ao irmão Fred pelo convite. Amados, a Ruth vocês vão conhecer. Não precisa. É Jesus que tem que brilhar nesse púlpito, é a palavra do Senhor que tem que ser anunciada. Hoje eu vou trazer uma mensagem cujo tema é Senhor, que eu veja. E o meu desejo é que a paz do Senhor esteja no coração e na mente de cada um de vocês e que a gente possa experimentar aquela paz que o mundo não dá. Uma paz que não é isenta de conflito, de dores, nem de batalha, mas uma paz que nos permite descansar em meio a todo conflito e dor. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer ao irmão Valdovino que eu estou muito feliz de vê-lo aqui, que essa igreja orou, a igreja do Senhor orou por você e que o Senhor recebeu novamente a bênção do Senhor de ter e continuar em vida. O Senhor é um abençoado do Senhor. Queridos, nós vamos conversar hoje começando pela história de um homem que foi curado de cegueira. Mas antes, eu preciso dizer para vocês que no Antigo Testamento, em nenhum dos livros do Antigo Testamento, existe qualquer relato de cura por cegueira. E isso não é por acaso. Por outro lado, no Novo Testamento, nós encontramos inúmeros casos de curas individuais, e aqui eu estou falando só da cegueira, e curas coletivas também. Antes da gente abrir a palavra, é bom a gente fazer uma oração, não é? Então, eu vou convidar a igreja para inclinar a sua fronte, para a gente pedir ao Senhor a orientação e o Espírito Santo, tá bom? Bondoso Senhor, Pai querido, diante de Ti está essa congregação, filhos Teus, Senhor. Quando o Senhor fez a Tua entrega e a Tua oração sacerdotal, o Senhor disse que nos deixaria a Tua palavra. E a Tua palavra produziu todos esses frutos, Senhor. Cada um que está aqui é obra da Tua palavra. Nesse instante, precisamos da orientação do Espírito Santo. Que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça. Que essa igreja seja alimentada, Senhor. E que a Tua serva seja um instrumento em Tuas mãos. Em Ti confiamos, Jesus. Amém. Existe uma profecia em Isaías, por sinal duas, Isaías 29, 18 e Isaías 35, 5, que diz assim: quando ele vier, abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos, e os aleijados pularão como o servo, e os mudos cantarão de alegria. A cura, então, dos cegos era sinal de que a era messiânica tinha chegado. E quando Jesus veio, que ele começou o seu ministério, os evangelhos nos falam que Jesus fez várias curas, e eu vou citar algumas aqui. Em Mateus 9, 27, 31, diz que Jesus curou 2 cegos na Galileia, após perguntar se eles criam nele, né? Havia sempre uma pergunta de Jesus. E havia sempre algo que Jesus dizia depois da cura, significando que Jesus é um Deus pessoal, um Deus que conhece a necessidade e que a cada um ele atende de alguma forma, a forma que você precisa. Ele curou também o cego de Betsaida, que foi curado em 2 etapas. Primeiro ele curou através da saliva. Ele não viu completamente. Lembra do relato quando diz que ele via homens, mas como árvores, né? Aí o Senhor foi lá, fez a imposição de mão e ele ficou curado. Eu acredito que no caso desse homem, Jesus estava tratando com o crescimento da fé dele. Porque Jesus age sempre com um intuito de nos fazer crescer. Jesus quer que a gente cresça, que a gente seja maduros espirituais. Então, Jesus queria que aquele homem crescesse. Não era só a cura. Jesus queria que depois da cura, aquele homem continuasse em relacionamento com ele. Então, lembram de Naamã? Foram precisos 7 mergulhos, porque Naamã precisava de 7 mergulhos. Esse homem precisava de 2 etapas.
Depois veio o cego de nascença de Jerusalém, aquele que Jesus coloca a saliva, né? E depois ele manda o homem fazer o quê? Ir para o tanque de Siloé para se lavar. Alguma razão deveria ter, né? Depois vieram as curas dos cegos no templo. Depois que ele chegou do seu triunfo triunfal, né, da sua entrada triunfal em Jerusalém, que está relatado em Mateus 24, 1,14, ele fez uma cura significativa no templo, essas curas no templo. Por quê? Porque os cegos, os aleijados, eles não podiam entrar no templo. Somente os sãos, os limpos. E quem definia isso? Era o homem. Então, Jesus não bastava só derrubar as mesas do templo. Ele botou o sistema religioso de cabeça para baixo. Quando ele permitiu não só curar aqueles homens, mas aqueles homens entrarem dentro do templo. Então, quando Jesus cura, ele sempre faz uma cura completa. Essa é uma das grandes características que a gente deve ver nesses sinais que a gente vê por aí de curas, de milagres, porque ele não faz nada incompleto. Acho que adianta tirar uma pessoa da cadeira de roda se a pessoa ainda continua com a mente ainda não sadia. Então, as curas de Deus, elas são completas, elas não são pela metade. Aí veio o personagem, que não é o personagem central do nosso estudo de hoje, que é o cego de Bartimeu, né? Conhecido como Bartimeu, de Jericó. O relato dessa cura de Bartimeu, a gente encontra em 3 dos evangelhos sinóticos, em Marcos, Mateus e Lucas. Eu analisei os 3 para ver qual que a gente utilizaria como texto. E o livro de Marcos, o relato de Marcos, ele traz muitos elementos para a gente conversar. E a gente fez a opção para o Marcos. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma coisa. Que os críticos, quando eles veem os 3 relatos, eles colocam que a Bíblia se contradiz. Por quê? Porque enquanto um diz que ele entrava em Jericó, o outro diz que ele saía. Enquanto ele diz que ele curou 2 cegos em Jericó, outros dizem que ele só curou 1. Certo? Mas não há contradição, irmãos. É só a gente entender algumas coisas. Não existia só uma Jericó, existiam 2 Jericós. A velha de Josué, lembra, que foi destruída, e a nova, que foi construída por Herodes, quando ele se aliou ao Império Romano, e o Império Romano o constituiu rei da Judeia. Quando ele se tornou rei da Judeia, ele pegou e construiu uma nova cidade ao lado da Jericó destruída. Então, um está dizendo que ele saiu da velha Jerusalém e entrou na nova. Vocês entendem? Então, não há uma contradição. Apenas eles não detalharam que saiu da velha e entrou na nova. Né? Com relação ao fato de um dizer que é um só cego e outro dizer que é 2 cegos, é porque optou-se por se comentar o testemunho de Bartimeu. Então acho que é Lucas e Marcos, eles falam só de Bartimeu. E Mateus fala de 2. Então, não é contradição. Vamos ver o texto? É Marcos 10, 46 e 52. Abram suas Bíblias. A gente vai ler o texto todinho e depois a gente conversa, tá bom? Acharam? Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão o seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, porque Bartimeu, tudo indica que não era o nome dele, porque em hebraico Bar é filho. E ele era conhecido como o cego filho de Timeu. Tá certo? Então Bartimeu parece que não é o nome dele próprio, era como ele era identificado. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhes diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse:
falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, Rabi, que no original, na verdade, está Raboni. Quero enxergar. Jesus lhe disse, vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Notem que não houve nenhuma segunda etapa. Notem que não houve nenhum depois, porque o depois foi que o homem foi seguir Jesus por onde ele andava. Rabuni, ele significa mestre dos mestres, querido mestre. Aquele cego sabia quem era Jesus. A Bíblia diz que ele era um mendigo que ficava à margem do caminho. À margem do caminho passam mercadores, no caminho passam mercadores, passam transeuntes, passam viajantes. E aquele homem ouviu falar de Jesus. No coração e na mente daquele homem já havia fé de que Jesus poderia curá-lo também da cegueira dele. Ele começou a alimentar dentro do coração e da mente dele o desejo de ser curado por Jesus. Isso é crescimento de fé. Não precisou ver Jesus. Ele já sabia que Jesus poderia curá-lo. E é interessante, ele é cego e pede para ver. Mas mesmo como cego, ele foi capaz de discernir em Jesus o Messias prometido. Coisa que os líderes religiosos, enxergando, não discerniram. Essa é uma das lições que a gente precisa atentar. Outra coisa que me chamou a atenção no relato, é que no relato de Marcos, é o único que fala que Bartimeu jogou a sua capa de lado. Em que isso é importante? Meus irmãos, para um mendigo, para um morador de rua, a capa era tudo. Era o seu colchão, era a sua proteção para as noites de frios, para as tempestades de areia. Quando alguém tinha dívida e que empenhava a sua capa, aquele que recebia a capa era obrigado, no final do dia, devolver para o homem aquela capa, porque aquela capa era o abrigo contra o frio. E Bartimeu pegou tudo que ele tinha, a capa, jogou de lado, porque o que interessava para ele era Jesus. Nós estamos estudando da narrativa bíblica a história de um homem que tinha tudo para não ter esperança, para não confiar em Deus, para ser um murmurador e para ser um acomodado. Mas ele queria enxergar. E ele foi buscar onde ele poderia enxergar. E ele gritou, porque ali era a semana da Páscoa. Jerusalém, na época da Páscoa, ela quintuplava de moradores. Então, quando a Bíblia diz que era uma grande multidão, porque multidão já é uma grande multidão, porque era muita gente. E aquele homem ouve, a audição dele se torna aguçada por conta da deficiência na visão. Então, ele ouve passos diferentes. E ele, então, começa a gritar, porque ele não poderia ver para localizar. E então, ele começa a gritar. Por quê? Porque ele já confiava no coração dele que se Jesus, na sua bondade, misericórdia e graça, pudesse escutá-lo, certamente o chamaria. Então ele grita. E a despeito das pessoas tentando impedi-lo para que ele se aproximasse de Jesus, ele grita com todo o seu pulmão, Jesus, filho de Davi. Olhem que ele dá o título de filho de Davi. Isso prova que ele acreditava que Jesus era o Messias prometido. Aquele homem deveria conhecer as Escrituras, as promessas, as profecias de Isaías no tocante à cura dos cegos. E ele então, não se importando com os impedimentos, ele vai e grita. E Jesus então chama para que ele venha e ele é levado até lá. A gente vai fazer um salto.
a gente vai fazer um salto e a gente vai para 2 Samuel. Sair dos evangelhos e vai para 2 Samuel. Qual é o contexto aqui de Samuel? Na Bíblia hebraica, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis é um livro só. Tá? Somente depois é que se fizeram as divisões, mas é um livro só. E aqui, o contexto aqui é o contexto da transição da teocracia para a monarquia. Por que foi que houve essa transição? Porque o povo não estava mais querendo a soberania e a autoridade de Deus sobre a vida deles e sobre a vida de Israel, e eles então pediram um rei. Lembram da história? E nesse período a gente já teve Saul, nesse período que a gente vai ler agora de Samuel, a gente já teve Saul, que foi o primeiro rei, e a gente já está recebendo Davi como o monarca, certo? Então, a passagem que nós vamos ler curtinha é 2 Samuel, no capítulo 2, a gente vai ler só o verso 1 mesmo. Depois disso, depois de quê? Depois de toda essa parte da morte de Saul, de Jonatas, depois que Davi fez o luto pela morte do rei, Davi pergunta ao Senhor: devo voltar para alguma das cidades de Judá? Sim, respondeu o Senhor. Então Davi perguntou: para que cidade devo ir? Para Hebrom, disse o Senhor. Por que eu trouxe vocês para 2 Samuel? Porque a vida de Davi, ela sofreu também 2 focos. Ela teve 2 etapas. Teve uma etapa em que ele consultava o Senhor. E teve uma segunda etapa, onde ele não consultava o Senhor. E isso fez toda a diferença. Se a gente, em casa, eu vou dar algumas referências bíblicas para vocês. Vocês anotem em casa, vocês veem, porque por conta do tempo a gente não pode explorar todas, né? Mas do capítulo 1 de 2 Samuel até o capítulo 5, verso 5, nós temos Davi sendo empossado como rei de todo Israel. Porque vocês sabem que, a princípio, ele foi só de Judá, porque teve um filho de Saul, que reivindicou o trono, ele ficou um tempo. E Davi ficou como rei de Judá durante uns 7 anos e meio. Foi quando, então, ele foi... houve todo aquele conflito entre os 2 exércitos de Davi, o exército do filho de Saul, e de Davi ganhou, e ele acabou sendo, todo Israel quis ter Davi como rei, e ele ficou como o único rei, né? Então, Davi, do capítulo 5, do verso 6 até o capítulo 6, verso 23, nós temos que Davi conquista reinos e se torna conhecido fora de Israel e traz a arca para Jerusalém, que se torna a cidade do rei. Do capítulo 7 ao capítulo 10, tem a aliança de Deus com Davi e diversas vitórias. O problema para Davi começa a partir do capítulo 11. No capítulo 11 de 2 Samuel, eu estou construindo com vocês um raciocínio, estou querendo levar vocês para uma construção, tá certo? Para a nossa exortação espiritual. No capítulo 11, é aquele episódio que Davi toma Betsabá, né? Mas olha, me chama a atenção como começa o capítulo 11. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. A vida de Davi começou a dar errado quando Davi começou a se acomodar. Como Davi deixou de ocupar a mente e deixou de ser rei. Agora quem ia para a guerra eram seus generais. E como quando se está ocioso e que começa a se passear com a mente ociosa, Davi abriu as portas. E vocês sabem a história.
ele não só cobiçou, mas ele abusou. E depois mandou matar o marido da mulher. E Davi tinha muitas mulheres. No capítulo 12, nós vimos a repreensão de Natã e as consequências do ato, que vão de Samuel, 2 Samuel 12, 15, até o capítulo 18, 31. Do 32 a 33, nós temos a dor de Davi pela perda do filho. Aqui é aquele filho que foi morto, que lutava para disputar o trono com ele, né? Do capítulo 13 ao capítulo 18, nós temos juízo sobre a casa de Davi. E 2 Samuel 19, 24, temos o retorno de Davi ao reino. O que levou Davi à queda? Em 2 Samuel 2, 1, 2 Samuel 5, 19, verso 23 e 25, nós temos 3 exemplos de Davi consultando a Deus. A primeira foi essa que eu li para vocês. A segunda foi quando ele foi enfrentar os filisteus. Ele perguntou a Deus: eu devo enfrentar os filisteus? E o verso 22, 23 é Deus dando as coordenadas. Você vai fazer assim, você vai atacar por frente ou por trás. Deus dizendo para ele. E Davi, com humildade, obedecendo e buscando ao Senhor. Davi caiu quando ele deixou de consultar ao Senhor. Quando ele se firmou no próprio trono dele e passou a se ver, e não mais a Deus como a glória de Israel. Talvez tenha sido o mesmo problema espiritual dos líderes de Israel, que não enxergaram em Jesus o Messias, porque aquele Messias era humilde demais para ser o Messias. Eles queriam alguém tão orgulhoso quanto eles, sequioso pelo poder. Eles estavam mais preocupados com as coisas terrenas, com se libertar do Império Romano, quando o que Deus tinha para cada um deles era muito superior. Davi pedia ao Senhor para guiá-lo e sempre que o fez foi vitorioso. Quando Davi deixou de agir assim, as consequências foram muito graves. A gente sabe que Davi sofreu muito através dos próprios filhos. Isso me lembra uma passagem em Testemunhos Seletos, volume 2, página 141. Aquele, porém, que é rico aos próprios olhos e digno de honra e justo, que vê como o mundo vê, e chama o mal bem e o bem mal, não pode pedir e receber, porquanto não sente necessidade alguma. Julga-se cheio, portanto tem de ir vazio. 10 homens pediram a Jesus a cura pela lepra. Só um veio agradecer. Jesus, em sua mensagem à igreja de Laodiceia, no capítulo 3, verso 18, nos aconselha a buscar a sabedoria e o entendimento. Vamos abrir? Apocalipse 3, versos 18. Na verdade, vamos ler a partir do verso 17. Você diz: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo. Eu aconselho que você aceite com paciência e perseverança as lutas que você precisa passar na vida para você amadurecer espiritualmente. Porque o Espírito Santo vai fortalecer você em meio às dificuldades. Não murmure, persevere. E então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez. Roupas brancas é a justiça de Cristo. Não confie nas suas obras. Não confie na aparência da sua exterioridade. Nem sempre aquele de fala mansa. Nem sempre aquele que usa sempre branco. Nem sempre aquele que se arvora de uma santidade. É de fato lá dentro. O que nos faz diante de Deus, aceitável aos olhos de Deus, é aquele que aceita a justiça de Cristo.
É aquele que diz: eu sou miserável, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso da ação do Espírito Santo na minha vida. Somente os humildes de coração fazem essa busca, gritam como o cego Bartimeu: Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar. E ele diz: e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós conhecemos a promessa de que um dia, se formos a geração, e eu acredito que somos, a geração que vai ver Jesus voltar, é uma geração que vai enfrentar tempos muito difíceis, que vai exigir do povo de Deus homens e mulheres que não se compram e não se vendam, homens e mulheres que não negociarão princípios, que amarão a Deus acima de todas as coisas, que negarão a si mesmos. Não serão homens religiosos, mas espirituais. E há grande diferença nisso. E Jesus diz: eu corrijo e disciplino aqueles que amo, por isso seja zeloso e arrependa-se. Irmãos, o que é ser zeloso? Ser zeloso, não confundamos com impecabilidade. Porque essa natureza aqui que nós temos é uma natureza caída. Por mais que a gente tenha entregue a nossa vida a Jesus, por mais que a gente peça a Jesus todos os dias, somos pecadores. Na cruz do Calvário, quando Jesus abriu seus braços, ele passou uma régua e igualou todo mundo. Nós não somos diferentes daquele que está lá fora, matando, roubando. A diferença que há em nós é a presença de Jesus na nossa vida. É Ele que faz a diferença, não nós que fazemos a diferença. No dia que a gente entende isso, a nossa bola baixa. Sabe? A gente deixa de ser tão orgulhoso, tão fanfarrão, tão religioso, de bater tanto no peito e de olhar o outro que está lá fora com desdém, com julgamentos. E até os da própria igreja. O processo da salvação envolve 3 fases: justificação, santificação, glorificação. Nós só passamos pelos 2, justificação e santificação. É o que nós estamos passando agora. A glorificação só quando Jesus voltar. Aí sim, o que era corruptível deixará de ser corruptível. Deus vai retirar de nós essa herança hereditária do pecado. E nós receberemos a coroa da vida, que é a eternidade prometida pelo Senhor novamente. Então, ninguém deve se orgulhar de nada, tá? Que essa natureza nossa, é como disse C.S. Lewis, quando eu me batizei, eu pensei que a velha natureza tinha morrido, mas o danado se ressuscita todas as vezes. Esse é o nosso eu, ele volta sempre. Testemunhos Seletos, volume 2, página 141, diz: bem-aventurado aquele que dá ouvido às palavras da vida eterna, guiado pelo Espírito de verdade, ele será conduzido a toda a verdade. Não será amado e honrado e louvado pelo mundo, será, porém, precioso aos olhos dos céus. Me veio agora à mente a história do Paulo, apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo precisou ficar cego para enxergar. Apóstolo Paulo foi discípulo de Gamaliel. Apóstolo Paulo era membro do Sinédrio. Apóstolo Paulo era um nobre. Ele torturou, ele prendeu, ele matou em nome de Deus. Ele agia religiosamente, pensando que estava fazendo a vontade do Senhor. Mas foi quando ele se tornou cego que ele passou a enxergar de verdade a vontade do Senhor. Por isso se afastou e foi estudar por mais 2 anos as Escrituras, para saber qual era de verdade, a verdade do Senhor. E o resto da história de Paulo a gente sabe. Ficou com um espinho na carne. Os seus olhos nunca mais foram o mesmo, porque Deus sabia que se curasse Paulo completamente, o velho Paulo voltaria. Por isso ele disse: a minha graça te basta. Por isso, se você pede e não vem na medida que você pede, louve ao Senhor, porque Ele sabe a medida para dar para cada um de nós. Também me veio à mente Sansão. Sansão também
foi um ungido pelo Senhor, nasceu com um propósito, enxergou a vida inteira, mas foi quando se tornou cego que ele percebeu qual era a sua verdadeira missão. Vocês entendem por que eu estou botando tudo isso em paralelo à história de Bartimeu, que era cego, mas Deus deu a vista. Mas por quê? Porque ele enxergava mesmo sendo cego. O Espírito Santo tão esperado será dado num contexto pessoal. Não será dado num contexto coletivo. Não se iludam. Não pense que de repente aqui todo mundo vai estar no culto, na igreja, e o Espírito Santo vai ser derramado. Individualmente. Busque o Senhor individualmente, porque a verdadeira espiritualidade é aquela conquistada de joelho no chão. E isso é individual. Davi foi perdoado, porque houve arrependimento, houve confissão dos pecados. E a Bíblia diz que apesar das consequências tristes que aconteceram em sua vida, Deus perdoou seus pecados e os seus dias foram concluídos em paz com Deus. Quando Jesus estava passando perto de Bartimeu, era a semana em que ele iria se entregar. Ele estava indo em direção a Jerusalém. Nunca mais ele voltaria a Jericó. Aquela era a oportunidade de Bartimeu. Se Bartimeu tivesse deixado passar, ele não teria enxergado. Para nós é o hoje, tá? Nós não temos domínio do que vai se dar daqui a 5 minutos. Nem mesmo daqui ao próximo segundo nós temos domínio. É o hoje, irmãos. O que temos para acertar com Deus é o hoje. O Espírito Santo não será dado para um coração e uma mente cheia de si mesmo. O Espírito Santo será derramado sobre aquele que estiver vazio de si mesmo. Você quer o Espírito Santo na sua vida? Esvazie de si mesmo. E se prepare. Porque quando a gente deseja Deus na nossa vida, as provações vêm e elas são duras. E elas vêm de onde você menos espera. Então cuide de ser forte, maduro espiritualmente. Sabe? Cuide de buscar, se examinar. Senhor, o que precisa ser mudado em mim? Que tipo de coisas estão me tornando um cego espiritual? Transforma a minha vida, porque não dá mais tempo de brincar não, irmãos, não dá. A gente está vivendo a realidade do mundo aí. Todos os dias nós estamos vendo que o amor está sendo morto. O amor está desaparecendo no coração do ser humano. E esse é o sinal da volta de Jesus. Porque guerra, fome, terremoto, isso sempre teve na história da humanidade. Jesus nos mandou, lá em Mateus 24, nos mandou prestar atenção no comportamento humano. O amor esfriaria. Nós, como cristãos, temos que andar na contramão do mundo. Se o mundo está faltando amor, em nós tem que ter amor. Mas eu acho, sinceramente, que a gente não está amando nem a gente mesmo. Nós somos muito críticos uns dos outros. Nos falta compaixão e misericórdia de uns para com os outros. A igreja ainda é muito dura. Não a igreja, princípio, mas nós que fazemos a igreja. Ainda somos muito duros uns com os outros. As provações e tribulações vêm tanto com um propósito como com uma recompensa. Abram as suas Bíblias em Tiago 1, do verso 2 ao 4. Tiago 1. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça,
Pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Verso 12. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida, quer dizer, a eternidade, que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação veio de Deus. É Deus que está me mandando essa provação. Não digam, né? Experimentem, perseverem, tenham paciência e peçam a Ele força e coragem e a companhia dEle. Lembremos-nos que apesar de estarmos em batalhas espirituais, Satanás não tem autoridade nenhuma sobre o crente em Cristo. Deus nos deu a sua palavra para nos guiar e seu Santo Espírito para nos capacitar e o privilégio de podermos nos aproximar dele em qualquer lugar, a qualquer momento, para orar sobre qualquer coisa. Você sabe o que eu mais amo em Deus? É saber que Ele é grande, tão grande, e que mesmo assim, Ele tem tempo, Ele para me ouvir. Ele para, porque tem coisas que eu tenho pedido ao Senhor, e a minha boca ainda não fechou, e a coisa vem para mim. Uma das minhas grandes alegrias é ver minha netinha de 3 anos. Eu já pego minha netinha de 3 anos de joelho, sozinha no quarto dela. Às vezes eu me aproximo para tentar ouvir o que ela está dizendo. Não consigo, porque ela fala baixinho. Não consigo. Nós precisamos ser como as crianças. E ela diz muitas vezes durante o dia, vovó, Deus é tão bom. Às vezes uma coisa que não tem nada a ver, ela chega e diz, vovó, Jesus me ajudou, Deus me ajudou. Te ajudou em quê? Nisso aqui, vovó. E eu acho graça, porque eu sei que... né? Mas eu não vou mexer na fé dela. Vamos nos lembrar de 1 Coríntios 10, 13. Juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Sejamos, pois, pacientes uns com os outros, pois cada um enfrenta a sua própria batalha. Sejamos fortes, corajosos. Deus é conosco e com Ele não há derrota. Sigamos esses conselhos e venceremos como Jesus venceu. Que o Deus da paz, da bondade e da misericórdia seja o seu Deus, seja o seu amigo mais íntimo, o seu companheiro de jornada. Nunca saia de casa, nunca faça nada sem consultar ao Senhor. Davi fez isso e ele vencia. Foi quando ele deixou de fazer isso que ele começou a fracassar e ele perdeu. Clame ao Senhor como Bartimeu. Peça ao Senhor as coisas que você percebe que faltam em você, para que você possa ser aquele cristão segundo os olhos de Deus. Que Deus nos abençoe como pessoas, como igrejas, como irmãos em Cristo. Vamos orar? Vamos levantar? Papai querido, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deixou a Tua palavra para nos animar, para nos fortalecer, para nos nutrir, Senhor, espiritualmente. Senhor, esperamos ansiosamente a Tua volta. Tu és um amado de nossas vidas. Queremos Te ver, Te tocar, Senhor, falar contigo, ouvir a Tua voz, Te abraçar, Senhor. Por favor, volte, venha nos buscar. Esse mundo não é o nosso lugar. Nada que mais, Senhor, traz a alegria do que a esperança, Senhor, de Te ver, de estar no Teu reino, sob o Teu governo. Queremos a Tua soberania em nossas vidas, Senhor, na nossa mente, nos nossos corações. Dá-nos uma fé inabalável, Senhor, o desejo supremo de ter um coração disposto a Te obedecer. Senhor, do Teu trono, contempla, Pai querido, essa igreja. Aqui diante de Ti tem homens e mulheres, jovens, crianças, Senhor, que vieram essa manhã para ouvir a Tua palavra. Pai eterno, não deixa que nenhum saia sem Tua bênção especial. Que o Senhor os proteja, que o Senhor faça resplandecer sobre cada um o Teu rosto e que o Senhor dê a paz.
Obrigada por tudo, Jesus, hoje e sempre, em teu santo nome. Amém.